Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo o autor e consumador da nossa fé nos direciona. Ele é fiel, ele cuida de nós, ele nos sustenta. O Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 7 a 11, Jesus nos diz para que os discípulos não detenham-se após a ressurreição, porque seria necessário que ele voltasse ao Pai para enviar o conselheiro, o advogado, do qual convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque aquele que está segundo o pecado não crê nele, do qual ele disse: aquele que crê nele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Da justiça, porque ele iria para o Pai, e ele disse: não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo será expulso, porque ele já está condenado. Em Cristo não há condenação para os que estão em Cristo. Para aqueles que está em Cristo, lhes são perdoados os pecados, as transgressões. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Aqueles que verão a glória do Deus vivo, aqueles que alcançarão a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aqueles que perseverarem até o fim, ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Mas aqueles que perseveram segundo o ladrão, o enganador, grande é a queda e a ruína. Porque ele disse: eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Como ele disse, eu venho salvar. Porque aqueles que estão rumo à condenação, aqueles que perseveram segundo o mundo, já estão condenados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a ele lhe foi concedido o julgamento. Deus não julga, mas concedeu ao Filho a julgar. Ele julga com justiça, com equidade, na imparcialidade. Ele exerce o direito. Todos aqueles que estão sobre a lei, tanto aqueles que ainda não conheceram plenamente da verdade, aqueles que estão segundo o padrão deste mundo, estão sobre a condenação, porque tropeça em muitos pontos, entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal, e estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos. Pela graça sois salvos, sois cumpridores, o elo da perfeição, porque tudo se opera através da fé. Mas sabemos que sem as obras de justiça não tem fé, que caminham lado a lado. Por isso é importante perseverar nas boas obras, embora não são as nossas obras que nos salvam. Tudo se opera segundo a fé, mas assim como o corpo sem o pneuma, o fôlego de vida, do qual nenhum ser humano é capaz de retê-lo, está morto, assim é a fé sem as obras de justiça. Por isso é necessário perseverar nas boas obras. Que ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. Somente ramo por si mesmo não produz bons frutos. Somente estando enxertado na videira verdadeira, aquele que diz: aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, a Jerusalém jubilosa, do qual está sendo preparada para o casamento com o marido espiritual.
Por isso é necessário perseverarmos com o coração contrito e arrependido diariamente, confessando publicamente o nosso único bispo e bom pastor de nossas vidas, de nossas almas, aquele que deu a vida por amor da nossa alma, Jesus Cristo. Estar com o coração de carne, o espírito reto e inabalável, coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós, e nos conduz dia após dia segundo as veredas da justiça, segundo a equidade, porque quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. O livro de Provérbios vai dizer: consagra a sua vida, consagra tudo ao Senhor, e os planos lhe serão bem-sucedidos. Porque consagrar a vida ao Senhor é estar plenamente na dependência a Ele, é estar conhecendo aquilo que Ele tem para nós, é esvaziar da nossa vontade própria, como Ele mesmo nos ensina. Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E Ele é aquele que cumpriu a vontade que o Pai determinou para Ele. Ele deu a sua vida por amor de muitos, e assim nós devemos proceder, cumprindo o amor ao próximo como a ti mesmo, amando somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma. O grande mandamento, da qual, quando lhe chamaram de bom, ele disse: por que me chamas de bom? Só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que persevera segundo o grande mandamento, cumpridores segundo o amor, ele ainda nos adiciona os dons irrevogáveis que devem ser operados segundo o amor, segundo a fé opera em nós. O dom supremo é o amor, que permanece para sempre. Sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, de luz, trouxe pão e vinho. O maior abençoou o da promessa, porque não se achou ninguém maior. Ele é o elo da perfeição, Ele é o grande eu sou, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Aquele que formou tudo que há, os céus, a terra, o mar, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. O Emanuel, Deus é conosco, o Pai de multidões, aquele que convence através do seu Espírito todo homem do seu pecado, para que venha a crer nele, porque todo aquele que crê nele passa-se a andar segundo a justiça, do qual ele dizia, muitos diziam que ele expulsava os demônios por Beelzebu, e ele dizia: uma casa dividida não prevalece, mas se agora expulso pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. E ele é aquele que o fim é teme a Deus, a Cristo, e alcance a sabedoria do alto, o entendimento do alto. O temor é o princípio da sabedoria, e buscai o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque há mais esperança para aqueles que prevalecem, desviando do mal, do que para aqueles que seguem segundo a maledicência. Ainda que um pecador viva 100 anos nas suas transgressões e muitos pecados, há mais esperança para aqueles que perseveram segundo a fé, segundo a benevolência, segundo as obras de justiça. Por isso, em mais um dia, a Bíblia diz: examinai a si mesmo, cada um examine a si mesmo, como estão as atitudes diante de Deus, diante de Cristo, do qual está com o julgamento. Porque justamente pelos filhos da desobediência vem a ira do Cordeiro. Estamos vivendo os dias maus, dias de apostasia, dias de esfriamento, do qual a palavra nos diz que temos que estar vigilantes, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque seria como nos dias de Noé: os homens bebiam, davam-se de casamento e nada atentavam para
aquilo que estava para acontecer. E assim, os sinais estão eminentes, os sinais nos mostram que Ele está cumprindo a sua palavra, e o fim se aproxima, do qual Ele nos diz: filhinhos, porque dormis, já és a derradeira hora. Por isso, temos que ficar vigilantes, alerta, porque o ladrão, embora já está condenado, ele fica procurando ao derredor quem possa tragar, porque assim como Deus, na sua imparcialidade, criou os céus e as moradas celestiais, do qual Jesus disse: não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas. Também existe um rio de fogo, onde a Bíblia nos diz das duas portas, uma com vários caminhos, que leva à perdição, a porta larga e espaçosa, onde muitos entrarão. Mas também nos diz de um caminho estreito, do qual Jesus disse que não seria fácil, mas tenha de bom ânimo, eu venci. Jamais devemos ter duplo ânimo, andar sempre sendo renovados e transformados, segundo o Espírito Santo, do qual Ele é a porta estreita, o caminho estreito que leva à salvação. E Ele disse: filhinhos, vós já sois vencedores, porque se Cristo está em nós e nós nele, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo e que já está condenado. Cabe a nós, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, perseverar em oração dia após dia, porque cabe a nós exercer o direito e expulsar todo principado e potestade, usando as armas da nossa milícia, que não são terrenas, mas poderosas para destruir as fortalezas. E Ele nos ensina sobre a perseverança na oração. Lembrai-vos do juiz iníquo, que não temia a Deus e nem a homens, mas uma viúva que precisava que ele, sua causa, fosse julgada, importunava o juiz, e ele disse: bem que não temo a Deus e a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. Quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, do qual é a família de Jesus, que ele disse: é meu irmão, é minha irmã, e será a mãe, assim será que o Pai não fará. Embora alguns acham como que tardio, mas Ele é aquele que cumpre a sua perfeita e agradável vontade em nós. Ele mesmo é aquele que diz que os planos dele para aqueles que perseveram e depositam a confiança nele não tem planos de lhe causarem dano algum. Pelo contrário, seus planos é de nos fazer prosperar para aqueles que perseveram segundo a sua perfeita e agradável vontade. Aqueles que renunciam a tudo por conta do amor do seu nome, a ponto de renunciar à sua própria vida, e assim nós perseveramos sem nos gloriar, porque a vanglória é maligna, e Ele nos ensina para fugir de toda vanglória. O servo inútil, que larga a mão do arado, não herdará o reino dos céus. Mas depois de fazer estudo, fazer em oculto, do qual o Pai que está no alto contempla e vos galardoa, considerar inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória, porque importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A Ele seja toda a honra e toda a glória. A palavra, a água que é viva e eficaz, o Espírito Santo que convence o homem de seus maus caminhos, a água transformada no vinho novo, vinho definitivo, que faz a expiação pela culpa e os pecados. E nós perseveramos, porque a água que era água e espírito, agora a água e espírito e sangue é um só. E a qualidade de todas as obras são provadas pelo fogo. Em mais um dia perseverai na obra de justiça, da equidade e na imparcialidade.
Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.